Fala galera, tudo bem? Estamos de volta, hein? Tempinho aí para melhorar algumas coisas e estamos de volta. Vamos falar do futebol brasileiro, o que aconteceu na semana, o que tem para acontecer aí final de semana também, tá? Então, antes de mais nada, você ainda que não se inscreveu, peço sua inscrição aqui no meu canal. Pretendo trazer vídeos todos os dias, claro que nem sempre vai dar. A gente vai buscar e estar postando esses vídeos com mais frequência, tá bom? Vamos começar falando aqui do Flamengo, né? O Flamengo que jogou no sábado passado, o jogo de ida, e vai jogar o jogo de volta amanhã, né? Às 9 horas. Você que está vendo o vídeo hoje na sexta, vai jogar amanhã. Para quem vê o vídeo depois, o jogo do Flamengo é no sábado às 9 horas no Maracanã contra o Fluminense. Jogo de ida, o Flamengo venceu por 2-0, né? Dominou o adversário e fez um jogo espetacular, né? Um jogo muito dominante em todos os aspectos, né? O Fluminense não conseguiu desenvolver seu futebol e o Tite conseguiu dominar o Diniz taticamente, de todas as formas. É muito mais treinador, tem muito mais experiência e vai, na minha opinião, passar com tranquilidade pelo Fluminense e avançar para a final, né? Mais uma para o currículo dele e para o currículo de vários desses jogadores aí do elenco, né? Os caras estão acostumados a ganhar tudo lá no Rio de Janeiro e eu acho que esse ano vai, diferente do ano passado, esse ano vai ficar com o Flamengo, porque tem um time muito bem ajustado pelo técnico, os jogadores estão jogando muito bem, né? O Everton Cebolinha fez um gol aí no último jogo, realmente estão jogando muito bem aí o time do Flamengo, diferente do que a gente viu ano passado, né? Foi uma decepção, mas os caras começaram bem o trabalho no finzinho do ano, já trouxeram o Tite, já começaram a trazer reforços pontuais, jogadores titulares para vir jogar realmente. Então, assim, eu acho que o Flamengo vem muito forte, acho que sim, será campeão da Taça Guanabara e vai brigar muito forte aí no decorrer do ano. Amanhã vai ser o jogo de volta, ganhou o primeiro por 2-0. Resta saber como é que o time vai entrar, né? Conhecendo o treinador e muitos dos jogadores, acho que vão entrar sim, jogando para cima, buscando aumentar um pouco mais a vantagem, porque sabe que clássico não é brincadeira, e se o Fluminense chegar lá e fizer um gol, vai ficar um jogo perigoso. Então, assim, o ideal seria começar o jogo da mesma maneira do jogo da semana passada, com posse de bola, com finalizações, time muito bem treinado, que joga muito bonito, né? E que sabe o que o treinador pede. Então, assim, tem um meio de campo muito forte com Arrascaeta e De La Cruz, e ainda está faltando o Gerson, né, que está machucado. E lá na frente tem o matador Pedro, que está na fase espetacular, e o Everton Cebolinha, né, que o Tite recuperou. O Everton Cebolinha é outro jogador, chegou, né, até que enfim ele chegou no Flamengo e está jogando muito bem. Eu acho que vai ser uma peça importantíssima aí para o decorrer do ano, para todas as competições. Então, assim, o Flamengo chega com essa vantagem de 2-0. Resta saber como é que vai ser o comportamento no jogo de amanhã e já é visivelmente o finalista aí para esperar Vasco ou Nova Iguaçu na final. Mudando a chavinha, vamos falar do Corinthians, né? Corinthians que enfrentou nessa quinta-feira, né? Corinthians que enfrentou aí nessa quinta-feira o São Bernardo, lá no estado 1º de Maio, estádio do São Bernardo. O mesmo que o Corinthians perdeu do Campeonato Paulista por 1-0, foi ontem jogar lá e conseguiu uma grande vitória. O time jogou muito leve, fez o gol muito cedo com o pênalti ali muito bem marcado, né? Um jogo que foi repleto de erros da arbitragem, uma competição que nos jogos iniciais não tem o auxílio do VAR, e aí fica um pouco complicado para os árbitros, e o árbitro Braulio da Silva Machado errou muito, erros grotescos, né? 2 contra o Corinthians e 1 a favor, né? Na não expulsão do Fagner, ele foi a favor do Corinthians, e no gol do Yuri Alberto ele foi contra, porque foi muito mal anulado, e também na expulsão do Rodrigo Carro, que o
árbitro fica até meio sem graça quando ele dá o segundo amarelo e vê que o Garro já tinha um cartão. E ele fica um pouco sem graça, não tem o que fazer e tem que, consequentemente, dar o cartão vermelho para o Rodrigo Garro, que naquele momento o Corinthians já venceu o jogo por 2-0. Poderia impactar no resultado, mas não impactou. O time conseguiu, apesar de sofrer um pouquinho logo após a expulsão, o time depois conseguiu controlar o jogo. E aí a gente teve aí no segundo tempo, deixa eu ver aqui, nos 8 minutos do segundo tempo, né? A expulsão do Helder, do São Bernardo, e aí o jogo se equivalou mais um pouco, se igualou mais um pouco ali, né? O São Bernardo com 10, o Corinthians também, e aí o técnico fez algumas alterações interessantes, poderia ter colocado o Pedro Henrique, né, que veio do Internacional, para uma velocidade ali, ele colocou o Romero, mas tudo bem. O Corinthians não conseguiu ampliar o placar, teve até algumas chances, né? Mas 2-0, vitória tranquila, classificação para a próxima fase, que era vista como duvidosa pelo que foi apresentado no Campeonato Paulista pelo Mano Menezes, né? Pelo comando dele. Mas o Antônio Oliveira chegou, ajustou o time já tem uma cara, já tem um estilo de jogo. O Iralberto está recuperado, fazendo gols, né? E vencendo o cara do time, o Iralberto, que bateu o pênalti com muita categoria, com muita frieza, né? E o Corinthians tem uma vitória importante em um mês que não vai ter jogos oficiais, né? Teve algumas especulações aí que o Corinthians ia buscar alguns amistosos, porque a próxima competição agora é o Campeonato Brasileiro, só lá para o início de abril, e o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista, né? Com muita antecedência, de uma forma vexatória na primeira fase, na fase de grupos, e não tem competição aí para esse restante do mês de maio. E aí talvez buscar alguns amistosos, para não passar o mês sem jogar, né? E aí a gente consegue chegar na próxima fase da Copa do Brasil. E os destaques para mim foram o Roberto, como eu falei, o Pedro Raul fez um gol, mas não fez um jogo tão vistoso. E o Ranieri, né? O Ranieri chegou do Cuiabá muito bem, ali à frente da zaga com uma perfeição, né? Que depois do Ralf a gente vem sofrendo muito e esse talvez seja o cara, né? O cara para passar aí vários anos à frente da zaga do Corinthians, ali na volância do time. Prestes ao início do jogo, o Maicon sentiu um desconforto e não conseguiu entrar como titular. Breno Bidon, quem sabe a nova joia da base do Corinthians, entrou como titular, jogou muito bem. No último jogo ele já tinha entrado como titular, mas era um jogo que não valia nada ali a questão de tabela, né? Mas ele aproveitou muito bem, gestos técnicos muito diferentes, bom passe, joga de cabeça erguida, não sente a pressão, um volante espetacular que vai com certeza ser titular aí, quem sabe no futuro muito breve, jogar aí no meio de campo do Corinthians. E uma boa notícia, né? Depois de péssimas notícias na semana, muitas coisas erradas no Corinthians, a gente tem aí um garoto da base de contrato renovado sendo lançado pelo Antônio Oliveira. Então é isso, galera. Final de semana que vai ter aí o jogo de amanhã do Flamengo, como eu falei. Palmeiras contra a Ponte Preta, né, pelo Campeonato Paulista. E no domingo a gente terá outros jogos também, que eu vou tentar trazer um vídeo aí antes deles, projetando esses jogos, tá? Então é isso, você que ficou até aqui, aguardo a sua inscrição, aguardo o seu like também e comenta aí no vídeo se você tem alguma sugestão para o canal, o que é que você está achando. O início é sempre assim, tá? São poucas visualizações, poucos likes, mas está tranquilo. É apenas uma plataforma para mim expor minhas ideias e a gente vai continuar dessa maneira, tá bom? Vamos lá. Obrigado. Tchau.